Se você tem um monte de dúvida sobre como analisar uma gasometria arterial, então, pode começar a agradecer o fato de você ter chegado aqui para assistir essa aula hoje. Porque eu vou te ensinar exatamente um passo a passo super descomplicado para você aprender a analisar a gasometria arterial. E o melhor de tudo, como você vai organizar o seu pensamento e os seus conhecimentos para você traçar o seu raciocínio clínico e a partir daí corrigir a ventilação do seu paciente se for necessário. Então, eu sei que você gostou, né? Pega o seu caderno, pega a sua caneta, uma caneca de café e bora descomplicar a gasometria arterial. Afinal, você está assistindo ao programa 32 do Atenção aos Fundamentos, o programa que descomplica o seu plantão. Fala aí, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa do Atenção aos Fundamentos. A gente está aqui toda semana trazendo para você um assunto diferente e o assunto aí que foi sempre super pedido é como analisar a gasometria arterial. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, meu nome é Elizabeth Cunha, eu sou especialista em descomplicar a sua vida dentro da terapia intensiva e da emergência e também sou mentora do programa de fisioterapia intensiva e emergência na prática, que é um programa de mentoria da FCTI, onde a gente ajuda fisioterapeutas a organizarem a vida deles dentro do plantão e, mesmo que ele não saiba absolutamente nada, aprender o que é necessário para trabalhar dentro desse cenário, que é um dos cenários mais desafiadores da área da saúde, e se tornar uma referência dentro da UTI e da emergência. É isso que eu faço pela galera. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre a gasometria, como eu conversei com vocês na apresentação do vídeo. A gente vai trazer um passo a passo bem simples, bem organizadinho, para você não se perder e entender o que você está vendo ali naquele exame. E também eu vou te explicar quais são as principais alterações que a gente pode achar e o que isso reflete no paciente, por que isso apareceu ali e como é que você faz para resolver. A partir daí, a gente vai entender como a gente vai pegar todas essas informações, juntar isso tudo e montar um raciocínio clínico dentro da prática ali do que está rolando com aquele paciente para você entender como é que você vai fazer as correções que são necessárias, beleza? Então, se ajeite aí, vamos começar. Vou entrar aqui com o meu bloquinho de notas para facilitar o seu entendimento e a gente conseguir organizar esse conhecimento aí para você, beleza? Então, vou pegar aqui as informações para a gente começar. Então, antes de tudo, a gente precisa entender para que serve a gasometria arterial. Porque muita gente fala, gasometria é um dos exames mais pedidos dentro da terapia intensiva, mas você sabe para que serve? A gasometria, ela serve primeiramente para a gente identificar se tem um distúrbio ácido básico. Como assim, Beth? Aperta a tecla SAP. Aperto. Você vai ver se você tem uma alteração no pH desse paciente, no pH sanguíneo, né, mais especificamente. Eu sei que você lembra quando você viu lá no ensino médio que as proteínas, as enzimas, né, que são proteínas, elas precisam de um pH ótimo para funcionar. Esse pH não pode estar nem para cima e nem para baixo, ele tem que estar ali naquela faixa ideal de atuação. Então, por exemplo, o pH da nossa boca é um pH mais para o básico, o pH do nosso estômago é um pH extremamente ácido, o pH do intestino é um pH básico e o pH do sangue, ele também é regulado e ele fica ali numa faixa entre o 7,35 e o 7,45. O que a gasometria vai mostrar pra gente? Se esse pH sanguíneo está dentro dessa faixa de normalidade. Então, uma das coisas extremamente importantes para a gente analisar é o pH do sangue e a gasometria mostra isso pra gente. Outra coisa que a gente vai ver é o nível de CO2. O CO2, que é o gás carbônico que fica dissolvido ali no sangue, né? Ele vai mostrar pra gente sobre essa questão da ventilação. O quanto essa ventilação está efetiva ou não em eliminar esse CO2. A gente pode ver isso também de uma outra maneira, um outro exame não invasivo, uma outra medição não invasiva, que é a capnografia também, que é medida pelo ar expirado pelo paciente. Mas na gasometria a gente consegue ver também. Uma outra coisa que a gente vê na gasometria são os níveis de bicarbonato. O bicarbonato ele é uma base que é regulada ali a excreção dele pelo rim e aí a gasometria vai mostrar isso pra gente. Então, se a gente pudesse resumir de uma maneira assim muito simplória,
O CO2 me fala sobre a função pulmonar, sobre a ventilação pulmonar, e o bicarbonato me fala sobre a função renal. Então, o rim e o pulmão ficam o tempo todo ali regulando as concentrações do CO2 e do bicarbonato a fim de manter esse equilíbrio aí do pH. A gente vai entender como é que isso funciona. Por quê? O CO2 e o bicarbonato, eles têm efeitos contrários no pH. O aumento do CO2 diminui o pH e o aumento do bicarbonato aumenta o pH também, como a gente vai ver, tá? Uma outra função que a gente usa a gasometria, né, é para verificar a oxigenação desse paciente. Então, a gente vai ter parâmetros ali para entender como é que está a concentração de oxigênio, tanto diluído no plasma, quanto ligado à hemoglobina. E isso vai dar para a gente uma relação em relação a... uma dimensão em relação à troca gasosa especificamente. Porque eu não sei se você lembra, se você não lembra, eu te relembro rapidinho. A troca do oxigênio, ela depende demais de fatores relacionados à velocidade da difusão, que é a nossa lei de Fick, né? Então, aí você vai ter o aumento da barreira entre o alvéolo e o capilar, que é a membrana alvéolo-capilar. Se ela espessa muito, ela dificulta muito a troca do oxigênio, a gente vai ter um BO lá com essa quantidade de oxigênio. Se eu tenho uma redução da área de troca, como acontece, por exemplo, numa telectasia, né, que eu tenho muitos alvéolos colabados, eu vou ter uma redução de oxigênio e por aí vai. Já o CO2, ele fala muito sobre a questão ventilatória. Por quê? Porque o CO2, ele é um safado. Ele difunde muito rápido, ele é 20 vezes mais fácil de difundir que o oxigênio. Então, quando a gente fala de alterações do sistema respiratório, se for alteração ventilatória, primeiro vai aparecer a alteração do CO2. Agora, se for uma alteração de difusão, né, de relação entre ventilação e perfusão, de difusão, vai aparecer a alteração no oxigênio, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai ver na gasometria arterial. No exame, a gente acaba conseguindo ver outras coisas, por exemplo, dependendo da máquina de gasometria que você tiver. Você pode ver o nível de lactato, né, dissolvido no sangue, você pode ver os eletrólitos, tem máquina que vai mostrar para você a glicose, mas a gente vai falar especificamente dessa questão da gasometria arterial, do equilíbrio ácido básico e da questão da oxigenação, tá? O exame, né? Tem algumas coisas importantes que valem a pena a gente ressaltar sobre o exame da gasometria. Primeiro, a coleta deve ser sempre realizada por um médico ou um enfermeiro, tá? Os dois têm habilitação para poder fazer a coleta, porque é um procedimento invasivo, onde você vai coletar o sangue direto da artéria, né? Como o nome diz, a gasometria ela é arterial, e aí você vai colocar numa máquina para poder fazer a análise, que é a máquina de gasometria. Em alguns setores, você tem a máquina de gasometria presente ali, dentro da terapia intensiva ou da emergência. Em outros, você precisa que o técnico do laboratório venha e faça essa coleta para poder levar para análise. Mas qual é o recomendado? O recomendado é que a análise seja imediata. Por quê? Tanto para você traçar a conduta, quanto também porque o sangue ele é vivo, né? Então você vai continuar rolando ali produção de gás carbônico, consumo de oxigênio. Então você precisa analisar isso o mais rápido possível para evitar distorções no exame. É claro que uma distorção de 10, 15 minutos é muito menos prejudicial do que uma distorção de 2, 3 horas. Porque imagina só, se o fluxo do seu serviço for o setor de laboratório vir e coletar a gasometria de geral, aí o setor tem 50 pacientes, né? Porque coleta em 2, 3 CTIs e depois é que desce para analisar. Tu acha que isso vai se dar em menos de 2 horas? Não vai. E aí essa informação acaba não vindo de forma tão fidedigna para a gente quanto a gente gostaria, tá bom? Outra coisa, vamos começar agora a ver os pedacinhos, né? O que cada coisa quer dizer? Então, ó, primeira coisa, né? A gente já conversou que o pH ali é entre 7,35 e 7,45. Mas e o gás carbônico? Qual o valor de referência desse gás carbônico? Vou colocar aqui para você, tá? O valor de referência, né, que a gente chama, o valor que a gente espera encontrar, é um valor ali entre 35 e 45. E aí, ó, quero te chamar a atenção para um detalhe. Alguns pacientes vão apresentar esse valor de gás carbônico mais aumentado.
Como assim, Beth? Traduz isso pra mim. Traduz, fica calmo, fica tranquilo. O negócio aqui é descomplicar, né? A gente vai descomplicar pra você. Existem pacientes que têm uma insuficiência respiratória crônica. Quem são esses pacientes? Pacientes pneumopatas, que já vivem ali com alterações da ventilação, com alterações da troca gasosa. Por exemplo, um paciente DPOC, né, que é o nosso exemplo clássico para aumento do CO2. É um paciente que já vive constantemente com alterações ventilatórias. Por que ele tem essas alterações ventilatórias? Porque por uma série de mecanismos, né? Porque eu tenho destruição das fibras elásticas, e aí essa destruição da fibra elástica diminui o recuo elástico do pulmão, então o paciente ele não consegue colocar todo o ar para fora, ele não tem problema para expandir, mas ele, como não consegue colocar o ar todo para fora, na próxima ventilação não consegue entrar ar, porque o ar antigo não saiu. Além disso, eles têm destruição dessas fibras elásticas, vai provocar o fechamento das vias aéreas mais instáveis, de pequeno calibre, e aí vai represar ar ali dentro. Então, o que acontece? Como a ventilação desse paciente é zoada, ele progressivamente vai convivendo com níveis maiores de CO2, e o corpo meio que vai se adaptando a isso. E aí, nessa adaptação, você vai encontrar um CO2, né, um nível de CO2 muito acima do normal, e para compensar, um bicarbonato também acima do normal. A gente vai ver em mecanismos de compensação daqui a pouco. Só que o que deixa pra gente uma certa tranquilidade é que, apesar desses níveis alterados, o pH vai estar ok. Então, significa que esse distúrbio, por ser crônico e ter sido progressivo, né, devagarinho, foi aumentando, vai fazer com que esse paciente, com o decorrer do tempo, ele se adapte a essas alterações ventilatórias, e o próprio corpo acabe organizando isso ali, mantendo níveis de bicarbonato mais alto para sustentar um CO2 mais alto, e aí isso entra em equilíbrio. Quando é que isso dá treta? Quando esse paciente agudiza por algum motivo. Por exemplo, um paciente DPOC que faz uma pneumonia. Com a pneumonia, você vai ter uma alteração ali naquele sistema que já não estava muito redondo. E aí você vai ter uma insuficiência respiratória crônica mais agudizada. Aí o que a gente chama assim, um DPOC agudizado, é exatamente isso. E aí você vai ver que você vai ter alteração do CO2, e essa alteração vai repercutir em uma alteração do pH, tá? Mas a gente não vai entrar muito nesse critério, porque isso é mais uma coisa relacionada à fisiopatologia. Então, dos níveis normais, né, o valor de referência que a gente espera encontrar na grande maioria dos pacientes é um valor de CO2 entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, tá? E aí, ó, o aumento do CO2, ele vai provocar o quê? Deixa eu subir aqui para você continuar me acompanhando. O aumento do CO2 ele vai provocar acidose respiratória, ou seja, quando eu tenho níveis de CO2 acima de 45, o que ocorre? O meu pH cai. Porque lembra do seguinte, o CO2 é sempre do contra. Como assim, Beth, sempre do contra? Ele nunca vai concordar com o pH. Se o CO2 está alto, o pH baixa. Se o CO2 está baixo, o pH sobe, tá? Então, uma acidose respiratória, como a gente vai ver lá na frente, ela provoca, né? Ela tem como definição, na verdade, um pH menor do que 7,35. E aí, ó, só para você gravar. Lembra que eu falei que o valor de normalidade do pH sanguíneo era 7,35 e 7,45? Olha só, o CO2 também é 35 e 45, só não tem o 7 na frente, tá? Então, é mais fácil de você organizar. Mas não fica noiado com os valores, porque a maior parte das máquinas de gasometria já vem mostrando uma setinha para cima ou para baixo. E aí depois eu vou dar uma tabelinha para vocês guardarem isso aí no coração, e aí nesse tutorial vocês vão entender como é que funciona para vocês analisarem, tá? Então o aumento do CO2 vai me provocar uma acidose respiratória, ou deveria, né? E aí quais são as principais causas de aumento do CO2, né?
Principalmente a gente tem redução da ventilação, como eu já contei para vocês. Então, quando você tem um paciente que por algum motivo tem a gente chama de distúrbio de bomba, né? Que bomba é essa? A bomba ventilatória. Você tem ali a ventilação normal, né? E ventilação espontânea. Você tem o diafragma que contrai, aí ele puxa o gradil costal para aumentar o diâmetro do gradil costal. A pleura parietal é tracionada, que traciona a pleura visceral, né? Que a gente tem 2 folhetos de pleura. Um fica em contato com o gradil costal e outro em contato com o pulmão. Quando eu traciono a pleura parietal, a pleura visceral vem junto. Quando eu traciono a pleura visceral, desculpa, bati aqui. Você vai tracionar o parênquima pulmonar. Então, você vai tracionar tudo que está ali dentro do pulmão. Você vai tracionar as fibras, você vai tracionar os vasos, né, os vasos sanguíneos, você vai tracionar os brônquios, os bronquíolos, vai tracionar os alvéolos. Quando chega na tração dos alvéolos, o que vai acontecer? O alvéolo é um saquinho cheio de ar, né? Quando você traciona, você negativa a pressão dentro do alvéolo. Então, é como se você tivesse uma bexiguinha assim vazia e você puxasse ela para fora. O que vai fazer? Vai entrar ar. Por que vai entrar ar? Porque a pressão dentro do alvéolo, quando você faz esse processo da ventilação, fica mais negativa do que a do meio externo. E aí vai entrar ar até quando? Até eu igualar a pressão. Que pressão? A do alvéolo tem que ficar igual a do meio externo. Igualou? Ele vai manter ali. Quando o diafragma parar de contrair, né, começar o relaxamento, o que ele vai fazer? Ele vai soltar o gradil costal. Né? O gradil costal vai tender a voltar ao volume inicial. Nisso, como parou a força que está puxando esse gradil costal, parou a força que está puxando a pleura parietal, a pleura visceral e o parênquima. E aí, o recuo elástico, as fibras elásticas ali vão promover esse retorno do pulmão ao volume original. E aí, o ar sai. A gente entende por ventilação não é só a entrada de ar, é a entrada e a saída de ar. Eu digo que é o ar fresco, né? Que está o tempo todo renovando ali no sistema pulmonar. Se o ar entra, mas não sai, eu não tenho uma ventilação efetiva, ok? Então, uma redução da ventilação pode ser causada por qualquer coisa que perturbe esse mecanismo de entrada de ar. O que poderia perturbar? Eu poderia ter uma lesão no diafragma, eu poderia ter uma lesão no centro respiratório, ou seja, quem coordena lá em cima no sistema nervoso, né? Lá no bulbo, a questão da geração do impulso nervoso. Então, o impulso chegando lá, capta nos quimiorreceptores periféricos, passa lá para o centro respiratório, ele fala assim, ô diafragma, contrai aí, e aí manda o impulso para o diafragma, e aí o diafragma contrai. Se eu tiver um AVE, por exemplo, que comprometa, um sangramento, um trauma que comprometa o centro respiratório, eu não vou ter a geração do impulso ou não vou ter uma geração adequada de impulso. Então, também vai reduzir a ventilação, porque o diafragma não vai receber esse estímulo. Eu posso ter um trauma raquimedular alto, né? O diafragma é inervado pelo nervo frênico. Se eu tenho um trauma ali na coluna, na medula, ali em cima, impedindo a passagem desse estímulo que está sendo gerado lá no centro respiratório, também não vai ter ventilação. Eu posso ter uma doença neuromuscular que vai alterar ali a junção, né, do nervo com o diafragma, vai provocar uma redução da força do diafragma. Eu vou ter uma redução do impulso nervoso que está chegando ali, também vou ter uma redução da ventilação. Mas nem tudo é relacionado à ação muscular. Por exemplo, eu posso ter um trauma no gradil costal, uma fratura de costela, por exemplo, um tórax instável, que vai dificultar essa expansão. Quando o diafragma puxar, ele não vai conseguir puxar tanto. Eu posso ter uma alteração relacionada a um pneumotórax, por exemplo. Vou puxar o gradil costal, puxo a pleura parietal, cadê a pleura visceral? Não vai vir, porque o espaço pleural está cheio de ar. Então, esse íntimo contato que tem entre a pleura visceral e a pleura parietal foi quebrado. Eu posso ter o TPOC, por exemplo, como eu não tive o recuo elástico, quando eu não vou conseguir expandir tanto para entrar mais ar fresco. Então, tudo isso vai provocar uma redução na ventilação. Mas a gente pode ter também um aumento do CO2 por uma outra causa, que é o aumento do espaço morto alveolar, principalmente. Como é que isso acontece?
Em algumas situações na ventilação mecânica, você pode colocar mais ar do que deveria naquele alvéolo, né? Porque expliquei para vocês como é que é a ventilação espontânea. Na ventilação mecânica, o que rola? Presta atenção no que rola. Você tem o ar sendo empurrado para dentro do sistema respiratório do paciente, né? E aí, se eu empurro o ar demais, o que vai acontecer com o alvéolo? O alvéolo vai ficar cheio de ar. Nessa que ele fica cheio de ar, além de todo o processo de hiperdistensão, que vai liberar mediador inflamatório, vai ter toda uma cascata inflamatória por trás disso, eu posso impedir o fluxo de sangue. Porque lembra, o alvéolo é bem íntimo do capilar. Lembra da membrana alvéolo-capilar que eu acabei de falar para vocês? Então, ela é bem ali grudadinha. Se eu encho esse alvéolo com tanto ar, ele vai começar a pressionar esse capilar e o sangue não vai passar. Se eu ventilo, mas não perfundo, eu aumento o espaço morto. Um exemplo que eu dou sempre para os meus alunos é o seguinte: morto não perfunde, né? Então, se morto não perfunde, significa que ali eu não tenho troca gasosa, ali eu tenho um aumento do espaço morto. E aí, nesses casos, eu preciso ajustar essa ventilação para reduzir esse espaço morto. E eu posso ter também um aumento do CO2 por uma resposta compensatória. Porque às vezes eu tenho uma alteração do bicarbonato, então esse bicarbonato ele aumenta e aí eu aumento o CO2 também para tentar equilibrar esse pH, tá? Então essas são as principais causas de aumento do CO2. Coisa beça, né? E aí agora a gente vai entender como é que a gente vai resolver essas alterações do CO2, tá? Bem simples, né? Eu já te falei a causa, como é que a gente resolve? Tratando a causa. Então, na hipoventilação, eu tenho que ter mecanismos para aumentar o volume minuto. Lembrando, volume minuto é volume corrente, ou seja, o volume que está entrando em cada ciclo respiratório vezes a frequência respiratória. Então, às vezes, você pode aumentar só o volume corrente, pode aumentar só a frequência respiratória, ou pode aumentar os dois. E quando eu tenho aumento do espaço morto alveolar, o que eu preciso? Reduzir essa hiperdistensão. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre alguns mecanismos quando a gente vê sobre mecânica ventilatória. Porque você tem medidas como a razão ventilatória, por exemplo, que vão te denunciar, vão te dar a pista de que está rolando ali um aumento do espaço morto. E aí você vai ver, o nível de CO2 que está sendo gerado não está adequado com a ventilação. Então a gente precisa reduzir a PIP, ou reduzir o volume corrente, ou ver o que a gente consegue melhorar e equilibrar aí essa ventilação. Tá? Então, basicamente, a gente vai resolver tratando o que levou esse paciente a piorar a ventilação. Beth, e na hipoventilação, como é que a gente aumenta o volume minuto se esse paciente não está em ventilação mecânica invasiva? Por exemplo, os nossos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, que vão tendo perda progressiva da função muscular, e isso vai culminar no diafragma também. A VNI é uma opção, né? A ventilação com 2 níveis de pressão, com BiPAP, vai ajudar esse paciente a incrementar esse volume minuto. Por quê? Porque ela vai, apesar da frequência respiratória ser do paciente, ela vai aumentar o volume corrente. A gente diz, inclusive, que o BiPAP ele funciona como um músculo acessório, né? Um músculo, um diafragma externo para esse paciente melhorar essa entrada e a saída do ar, porque ele empurra o ar. Então, ele potencializa, digamos assim, a ação ventilatória desse paciente, aumentando o volume que está entrando a cada ciclo respiratório. Show? Então, agora pode acontecer o contrário também, né? Pode acontecer uma redução do CO2. E se o aumento ele causa, né? Deixa eu dar um espacinho aqui. Se o aumento do CO2 ele causa acidose, a redução do CO2 vai causar o contrário, a alcalose respiratória, o aumento do pH. Então, quais são as principais causas de alcalose respiratória? Deixa eu botar para cá, para ficar bonitinho arrumada. Então, a primeira delas é a ventilação exagerada. Essa ventilação exagerada pode ser secundária a inúmeras coisas. Tem inúmeros receptores que vão ali captar diferentes estímulos para mandar para o centro respiratório que podem aumentar a ventilação.
E também essa ventilação exagerada pode ser iatrogênica. Como assim iatrogênica, Beth? Paciente tem ventilação mecânica invasiva. Tu colocou um volume corrente maior do que deveria, uma frequência respiratória maior do que deveria. Esse paciente pode lavar o CO2. O que é lavar o CO2? Eliminar o CO2, tá? E pode eliminar em excesso. A alcalose respiratória é um dos distúrbios ácido-básicos mais negligenciados dentro da terapia intensiva. Porque a galera fala assim, é alcalose respiratória, só porque não causa parada, né? Porque a acidose vai causar parada, é uma das causas parada. Agora, a alcalose não vai causar parada, só que ela também tem consequências. Uma das consequências da alcalose respiratória é a redução do fluxo sanguíneo cerebral. Então, a gente precisa estar atento a isso para não permitir que esse paciente em ventilação mecânica curse como alcalose respiratória, tá? E a alcalose, ela também pode ser uma resposta compensatória, como eu falei para vocês, para outros estímulos. Por exemplo, febre, dor, uma acidose metabólica. Então, isso vai provocar um aumento da ventilação na tentativa de jogar esse CO2 para fora e tentar equilibrar esses estímulos, tá? Por quê? Deixa eu botar aqui como resolver, que acho que vai ficar mais fácil da gente entender isso. Como é que a gente vai resolver, né? Da mesma coisa, tratando a causa. Então, se a gente tem hiperventilação, vamos reduzir o volume minuto. Agora, se eu tenho uma hiperventilação causada por outros motivos, como por exemplo, a dor vai fazer esse paciente hiperventilar. Porque você com dor, você respira numa frequência respiratória maior. Na febre, a febre vai aumentar a frequência respiratória numa tentativa de resfriar o organismo. Você não tem uma ventoinha aí no computador que faz shhh, porque aumentando a ventilação você resfria. O cachorro, ele não faz é o bafejo térmico, nessa entrada e saída do ar ele vai resfriar. A gente também aumenta a ventilação na tentativa de reduzir a temperatura. A gente tem outros mecanismos, mas quando esses outros mecanismos já estão sobrecarregados, a ventilação também é uma das formas que o corpo utiliza, né? Embora de menor amplitude, mas também para reduzir a febre. A ansiedade vai fazer esse paciente hiperventilar, o aumento da demanda metabólica vai fazer esse paciente hiperventilar. Então, você tem que tratar essas causas para poder também reduzir essa hiperventilação, beleza? Então, acho que fica fácil da gente entender dessa maneira. Só que a gente falou das alterações do CO2. Vamos ver agora o que rola com bicarbonato? Vou te mostrar o que acontece com bicarbonato. Dá uma subidinha aqui. Então, qual é o valor de referência do bicarbonato? O valor de referência é entre 22 e 26 milimol por litro, tá? O aumento do bicarbonato, né, ou seja, valores acima de 26, vão provocar o que a gente chama de alcalose metabólica. Dou alguns exemplos ridículos, mas que facilitam a compreensão. Pensa sempre no seguinte, no bicarbonato é ao. Como assim? O aumento do bicarbonato vai fazer uma alcalose metabólica, tá? Então, ao. Então, aumentou o bicarbonato, está acima de 26, o que eu espero de consequência? Uma alcalose metabólica. Quais são as principais causas de aumento desse bicarbonato? Vômito intenso, ou seja, eu tô jogando muito ácido para fora, né? Porque o estômago é cheio de ácido clorídrico, então isso vai provocar uma alcalose. Diurese em excesso, às vezes pesam muito a mão no diurético desse paciente e aí ele vai perdendo muito ácido, vai tendo muita filtração ali, vai jogando o bicarbonato embora. Uso de antiácido em excesso também, tudo isso pode provocar uma alcalose metabólica. Como a gente resolve, né? Como é que trata uma alcalose metabólica? Reposição hidroeletrolítica, ou seja, vai repor água e eletrólito, em especial sódio e potássio, que vai reequilibrar essa concentração de bicarbonato, tá? E se o aumento causa alcalose, né? O a redução vai causar a acidose metabólica. Quais são as principais causas? Eu posso ter
perda de bicarbonato, que pode acontecer por diarreia. Uma diarreia muito intensa vai fazer com que esse paciente perca muito daquele muco que tem ali no intestino. Então, lembra que eu falei que o pH do intestino é mais básico? Então, ele tende a perder muito bicarbonato. Fístulas, né, que são aberturas ali, fístulas biliares, fístulas pancreáticas, nesse sistema digestório, né, vão causar perda de bicarbonato. Excesso de ácido, como acontece na doença renal crônica, como na acidose lática, na cetoacidose diabética, vai aumentar muito a acidez pela produção de ácidos, né? Não pela redução de base, mas pela produção de ácido. E aí, a correção é tratar a causa de base. E aí fala assim, Beth, mas eu já ouvi falar que existe a reposição de bicarbonato. Existe, mas o início do tratamento é tratar a causa de base. Você vai repor bicarbonato, né? Na verdade, o médico vai solicitar a reposição de bicarbonato quando esse bicarbonato estiver muito baixo e com pH descompensado. Então, por exemplo, um pH de 7,1 com um bicarbonato de 10, vai solicitar a reposição de bicarbonato. Por quê? Quando a gente funde bicarbonato demais, uma das consequências é fazer mais CO2. Porque o CO2 e o bicarbonato estão ali num equilíbrio, né? A gente não vai mostrar a reação aqui, mas quando eu dou essa aula completa, né, de gasometria, e a gente aprofunda mais esse assunto, a gente fala sobre isso. Tá numa balança. A principal forma de transporte de CO2 é o bicarbonato. Então, quando você aumenta muito a concentração de bicarbonato, esse bicarbonato se dissocia, né, se divide e vai virar CO2. Então, você acaba tratando uma acidose metabólica, provocando uma acidose respiratória. Então, não é maneiro. Então, você vai repor esse bicarbonato apenas nos casos em que houver uma descompensação muito grave do pH, mas o fundamental é tratar a causa de base, ok? Mas essa questão, tanto do aumento do bicarbonato quanto da redução do bicarbonato, fica muito a cargo da equipe médica. Beth, o paciente está com uma acidose metabólica e o médico pediu para eu aumentar a ventilação para diminuir para aumentar o pH, diminuir o CO2 e aumentar o pH. A gente não trata um distúrbio provocando outro, né? Você não vai tratar uma acidose metabólica provocando uma alcalose respiratória. Por que isso? Porque lembra que eu te falei que a alcalose respiratória ela vai fazer redução do fluxo sanguíneo cerebral? Isso é apenas uma das consequências. Então, você não tem que provocar um distúrbio para tratar o outro. Você precisa tratar o que levou esse paciente a essa causa. É isso que é o fundamental, tá? E aí, em relação à oxigenação, a gente tem dois parâmetros principais para a gente analisar. O primeiro deles... Deixa eu botar aqui. Eita. O primeiro deles é a PaO2. O que a PaO2 conta pra gente? Ela conta sobre a quantidade de oxigênio diluído no plasma. O oxigênio ele tem dois caminhos para poder chegar até o tecido. Ele pode estar diluído no plasma ou ele pode estar ligado à hemoglobina. E aí eu gosto sempre de dar o exemplo do seguinte. Você precisa lotar um estádio. Como é que você faz? Você vai levando as pessoas uma a uma ou você pega um ônibus, uma van, um trem e leva as pessoas? Você pega um transporte de massa para poder conduzir as pessoas, né? Porque é mais rápido, porque você leva mais gente de uma vez. Então, a hemoglobina, ela funciona como ônibus, ou seja, ela leva muito mais oxigênio para o tecido. E ainda tem o seguinte, o oxigênio diluído no plasma, ele é um garoto levado. Ele vai fazendo treta até chegar no tecido. A gente não gosta de oxigênio demais diluído no plasma. A gente tem que ter o oxigênio ocupado. Como é que ele está ocupado? Ou ele está sendo utilizado no tecido ou ele está ligado à hemoglobina, tá? Então, a PaO2, ela fala sobre a quantidade de oxigênio que está solto no plasma. A gente quer sempre que esse valor esteja acima de 60 milímetros de mercúrio, tá? E aí as pessoas falam assim, Beth, mas eu já ouvi dizer, me ensinaram na graduação o negócio de PaO2 ideal. A PaO2 ideal, dentro do contexto de terapia intensiva e emergência, a gente não usa. E já não usa já faz bastante tempo. Por quê? Porque isso superestima o valor que esse paciente precisa ter de PaO2.
quando você tem uma PO2 acima de 60, já é suficiente para você saturar mais do que 90% das suas hemoglobinas. E lembra, o oxigênio ele tem que estar ligado à hemoglobina, tá? Já a saturação, como eu já dei a pista para vocês, né? Ela vai falar sobre, do total das minhas hemoglobinas, quantas estão ligadas ao oxigênio. E aí, qual é o nosso valor-alvo, nosso valor de referência? Isso tem que estar acima de 92. Não precisa estar 100%. Estando acima de 92, a gente já acha adequado. Se é um paciente daqueles que a gente conversou antes, um paciente pneumopata crônico, que tem um problema já crônico de insuficiência respiratória, a gente considera esse alvo até um pouco menor, acima de 89. Acima de 89 a gente acha maneiro para essa pessoa, porque dentro daquele contexto a pessoa já está acostumada a viver com níveis menores de O2. Então você não precisa ficar preocupado, né, antes disso. Então a PaO2 e a saturação elas vão contar para a gente como tá tanto essa passagem do oxigênio do alvéolo para o capilar, como também essa ligação do oxigênio na hemoglobina, tá? E eu dou sempre um exemplo seguinte, pessoal, a gente aprende, né? Um paciente anêmico, eu não posso tirar esse paciente do leito, né? Um paciente com uma hemoglobina muito baixa, a gente fica preocupado em mobilizar e tal. E aí? Falei para vocês que a hemoglobina é como se fosse o ônibus levando o oxigênio para o tecido. Quando a gente tem um paciente anêmico, né, por queda da hemoglobina, o que isso significa? Significa que eu tenho menos hemoglobina circulante. A minha PaO2 vai estar alterada? Não. A minha saturação vai estar alterada? Também não. O que vai estar alterado? Uma coisa que a gente chama de conteúdo arterial de oxigênio. O conteúdo arterial de oxigênio, ele vai considerar o quanto de oxigênio no total está chegando no tecido. E aí, para isso, ele vai considerar a quantidade de oxigênio diluído no plasma, a quantidade de hemoglobinas ligadas ao oxigênio e a quantidade total de hemoglobinas. Entendeu? Então, se eu tenho uma quantidade baixa de hemoglobina, o que vai estar alterado? Meu conteúdo arterial de oxigênio. Por quê? Eu tenho menos ônibus para levar a galera até o estádio. Eu tenho menos ônibus para carregar o oxigênio até o tecido. Entendeu? Então, a saturação não vai estar alterada, a PaO2 não vai estar alterada, mas eu vou ter uma baixa de concentração, posso ter, né, uma baixa concentração de oxigênio no tecido por carência de hemoglobina. Entendeu? Não é porque a minha difusão está ruim, não é porque a minha ligação do oxigênio com a hemoglobina está ruim, é porque está faltando hemoglobina, tá? Então, a gente precisa ter isso em mente, porque às vezes eu falo assim, o paciente está... Cara, já cansei de ver isso. O paciente está desaturando, mas tudo bem, ele está anêmico. Tem nada a ver, tem nada a ver. Se eu tenho uma hemoglobina, essa uma hemoglobina está ligada ao oxigênio, eu tenho 100% de saturação. Se eu tenho 1 milhão de hemoglobinas e eu tenho 5 milhões, não, 1 milhão de hemoglobina e eu tenho 500 mil ligadas no oxigênio, eu vou ter uma saturação de 50%, uma saturação baixa, entende? Então, não é um valor relacionado ao outro. A minha saturação vai me dizer do meu total de hemoglobina, quantas estão ligadas ao oxigênio, tá? E quais são as alterações? Então, a alteração que causaria uma PaO2 baixa. A gente já deu a pista, né? Eu vou ter alteração na difusão ou alteração ali entre a relação ventilação-perfusão. Mas eu posso ter também hipoventilação. Beth, peraí, tu tá se contradizendo agora. Porque no começo da aula tu falou que a hipoventilação vai dar uma alteração no CO2. Alteração primária. Porque mantendo a hipoventilação, eu vou, com o decorrer do tempo, ter uma alteração também no O2. Entende? Então, assim, primariamente o que vai aparecer rápido é a alteração do CO2. Com o passar do tempo, eu vou ter alteração também no oxigênio, ok? E a saturação? A saturação é que é o legal, por quê? Muita gente vai falar para você sobre PaO2 baixa. Se eu tenho uma PaO2 baixa, eu tenho uma saturação baixa. Ok, isso também é uma causa. Mas muita gente esquece de avaliar que a gente pode ter um deslocamento da curva de dissociação da hemoglobina. Beth, pelo amor de Jesus, você disse que era um negócio de descomplicar.
Calma. Se ajeite aí. Toma um golinho de café. Olha só. A curva de dissociação da hemoglobina, ela vai me contar se é mais fácil ou é mais difícil dessa hemoglobina se juntar ao oxigênio. Ou seja, do oxigênio entrar no ônibus. Existem fatores que vão dificultar a entrada do oxigênio no ônibus. Ou seja, a ligação do oxigênio na hemoglobina. Imagina o seguinte, você tem que ir para o show. Mas aí, a sua mãe falou assim, tu não vai sair de casa enquanto você não arrumar o seu quarto. Você tem ali um forte fator impeditivo para você entrar no ônibus. Porque o chinelo vai cantar, porque a sua mãe vai falar assim, não vai sair enquanto não arrumar o quarto. Então, isso vai dificultar a sua entrada no ônibus. No nosso caso, aqui, do oxigênio, o que vai dificultar essa entrada no ônibus? Alterações no pH, alterações na temperatura corporal. Você pode ter também alteração em uma moléculazinha que fala sobre hipóxia tecidual. Mas o que eu quero te mostrar? Vou te mostrar aqui a curva. Por isso que eu gosto de falar antes de mostrar, porque a gente mostra os gráficos, os alunos ficam tudo doido. Aí chega na prova, se perde. Vamos aprender a ver o gráfico? Primeira coisa, você vai ler as beiradinhas, vai vir de fora para dentro. Então, o que está dizendo nas beiradinhas? Olha aqui na lateral. Saturação de hemoglobina. Então, vai me dizer, o que ele vai me falar? Ele falou assim, a partir de uma variação, eu vou variar a minha saturação de hemoglobina. Show! Na outra beiradinha, eu tenho PO2. Então, significa que é a minha concentração de O2. Então eu vou ver a variação da minha saturação de hemoglobina de acordo com a variação da minha PO2. Certo? Como é que a gente vai lendo um gráfico? A gente escolhe um ponto para a gente analisar. Então, a gente vai vendo aqui, conforme eu aumento o meu PO2, como se comporta a minha saturação de hemoglobina. Então, vamos olhar para a linha rosa, porque a linha rosa é a linha da normalidade. Então, até mais ou menos 50 por ali de PO2, tem mais ou menos, 40, né? 40. A gente tem aqui, a linha praticamente retinha. Então, eu vou tendo, conforme eu aumento o PO2, eu vou aumentando a saturação. Essa linha, ela muda de angulação aqui, depois do 40, já dá uma quedinha. Nessa quedinha, o que está me dizendo? Tá mais difícil. Eu vou precisar alterar muito mais o meu PO2 para alterar um K de 15 da saturação. E aqui no finalzinho, depois de uma PO2 de 60, 70, essa linha fica quase retinha, né? Quase na horizontal. Significa o seguinte, eu vou precisar alterar um montão a minha PO2 para alterar um K de 15 na minha saturação. Aí vou voltar com você lá na PO2 ideal. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que manter acima de 60? Porque é a partir de 60 que começa a acontecer essa treta. Que eu vou aumentar um bocadão a PO2 e vou ter uma alteração de quase nada na saturação, tá? E aí, vê essa linha pontilhada aqui de baixo. Nessa linha pontilhada, o que ela está me dizendo? Que eu tenho muito mais dificuldade para chegar ao 100%. Ou seja, é muito mais arrastada essa subida da saturação. Vamos escolher um ponto, tá? Aqui, tem esse ponto aqui que está na ponta do quadradinho rosa, que ele é o P50. O que é o P50? Eles dizem que é um marcador, né, importante de um ponto da curva de saturação de hemoglobina. Em geral, fica ali em torno de 27. Com 27 de PO2, a gente satura 50% das hemoglobinas. Então, o meu P50 aqui tá 27. Então, aqui, saturação de 50% vai estar aqui em torno de 27. Olha aqui, como é que tá na curva pontilhada. Tá muito para baixo. Eu saturei muito menos hemoglobina, né? Porque olha aqui, aí a gente vai ver para cá. A minha saturação de hemoglobina tá aqui, bem pertinho do 20, entre o 20 e o 40, mas muito mais perto do 20. E eu gastei a mesma quantidade de PO2. Então, isso está me dizendo que quando eu tenho aumento do CO2, quando eu tenho aumento da temperatura, quando eu tenho acidose, é mais difícil dessa hemoglobina se juntar ao oxigênio. Então, eu posso ter níveis iguais de PO2. Se esse paciente começa a desenvolver uma acidose,
eu vou ter uma redução da saturação, mesmo que eu não tenha tido alteração na PaO2, tá? Então, isso é importante para a gente entender como é que é esse mecanismo de troca. Então, a acidose provoca para a gente uma preocupação a mais, não só pela alteração do pH, mas também por essa dificuldade de saturação da hemoglobina. Então, quer dizer, eu vou ter mais dificuldade para levar oxigênio no tecido, porque a hemoglobina vai demorar mais tempo para saturar. Vai precisar de uma PaO2 maior ainda para saturar, tá? Então, isso daí ajuda a gente a fechar esse raciocínio. Vamos lá, vamos seguir o fluxo, porque a gente já vai para a parte que eu sei que você gosta, que eu sei que você está aqui para isso. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer o nosso roteiro? Vou botar aqui, ó. Nosso roteiro para avaliação da gasometria. Primeiro de tudo, a gente vai avaliar o pH. Como assim avaliar o pH? Você vai só dizer, tá? Se o pH estiver menor do que 7,35, acidose. pH maior do que 7,45, alcalose. É o au. pH alto, alcalose, tá? Agora, na sequência, a gente vai avaliar o quê? O CO2. Se o CO2 estiver acima de 45, o que a gente precisa esperar? Uma acidose respiratória. Se esse CO2 estiver menor do que 35, eu espero uma alcalose respiratória, tá? Aí você vai marcar com uma setinha, tá? Você vai lá na sua gasometria e vai botar o pH tá alto ou tá baixo, setinha para cima ou para baixo. O CO2 está alto ou está baixo? Setinha para cima ou setinha para baixo? Na sequência, você vai avaliar o bicarbonato. Como é que está esse bicarbonato? Se o bicarbonato estiver alto, eu espero uma alcalose metabólica. Se o bicarbonato estiver baixo, eu espero uma acidose metabólica. Lembra, o bicarbonato sempre concorda com o pH. O bicarbonato é uma Maria, vai com as outras. E aí, o quarto passo, que é o mais importante, é você ver se o pH concorda com a alteração que você encontrou. Como assim, Beth? Olha aqui, ó. Vem cá. Deixa eu até separar aqui, ó, para ficar mais fácil para tu ver. Se eu tenho uma acidose, ou seja, um pH abaixo de 7,35 e eu tenho um CO2 alto, posso fechar que eu tenho uma acidose respiratória. Por quê? Tá de acordo, né? Eu tenho um pH baixo com um CO2 alto. Show, acidose respiratória. Porque lembra, o CO2 não fala a mesma língua do pH. Agora, se eu tenho um pH baixo com bicarbonato baixo, eu tenho uma acidose metabólica. Entende? Agora, se eu tenho os dois parâmetros alterados, ou seja, eu tenho um CO2 maior do que 45 e um bicarbonato menor do que 22, ou seja, um CO2 alto e um bicarbonato baixo, eu tenho o que a gente chama de acidose mista. Uma acidose que tem um componente tanto respiratório quanto metabólico. Beleza? Vamos lá. Ah, Beth, não é acidose que eu tenho, é uma alcalose. Não tem problema. A gente vai analisar também a alcalose. Na alcalose, o que eu vou encontrar? Um pH maior do que 7,45. É assim que eu fecho o critério de alcalose. Agora, se o meu CO2 estiver baixo, essa alcalose é respiratória. Se o bicarbonato estiver alto, é uma alcalose metabólica. Agora, se os dois estiverem alterados, CO2 baixo e bicarbonato alto, eu tenho uma alcalose mista, tá? Então, lembra do seguinte, na alcalose eu vou ter ou a redução do CO2 ou um aumento do bicarbonato. Se for o CO2, respiratório. Se for o bicarbonato, metabólico. Se eu tiver os dois alterados, ou seja, um bicarbonato baixo e um CO2 baixo e um bicarbonato alto, eu tenho uma alcalose mista, tá? E aí a gente tem os mecanismos de compensação, que é, na verdade, onde vocês se enrolam. A grande parte dos alunos se enrola no mecanismo de compensação. Então, ó, a gente vai aqui, ó, devagarinho para você não se perder.
Mecanismo de compensação está adequado? O que eu espero de um mecanismo de compensação de uma acidose respiratória? Só para você não esquecer, uma acidose respiratória é um pH. Um pH menor do que 7,35 com uma PaCO2 maior do que 45. O que eu vou esperar de mecanismo de compensação? A elevação do bicarbonato. Por quê? Eu vou segurar mais base para tentar aumentar esse pH. O pH não está baixo? O que eu quero? Aumentar o pH. Aí eu faço o quê? Aumento o bicarbonato para tentar equilibrar, tá? Na alcalose respiratória. O que acontece na alcalose respiratória? Aqui, ó. Na alcalose respiratória, o que eu vou ter? Eu vou ter um pH maior do que 7,45 com um PCO2 menor do que 35. O que eu vou esperar? O meu pH não está alto, eu preciso reduzir o meu pH. O que eu faço? Eu reduzo o bicarbonato, tá? Isso é um mecanismo de compensação, é o corpo tentando se adequar àquela situação. Agora, se eu tiver uma acidose metabólica, o que eu espero? Na acidose metabólica, a gente vai encontrar o quê? Um pH menor do que 7,35 com um bicarbonato menor do que 22, certo? O que eu vou querer? Pô, o meu pH tá baixo por conta de uma questão metabólica, então não posso contar com a questão metabólica. Para subir esse pH, né, para aumentar esse pH, o que eu faço? Eu vou reduzir o meu CO2, porque reduzindo o CO2 eu tendo a aumentar o pH. Essa é a resposta compensatória, mas essa resposta pode estar desequilibrada. E aí, como é que a gente vai ver isso? Existe uma fórmula, que é a fórmula de Winter. A fórmula de Winter, ela vai dar pra gente o CO2 esperado para aquele nível de bicarbonato, para aquele nível de compensação. Então, eu vou calcular quanto seria o nível ideal desse CO2. Vou pegar o meu valor de bicarbonato, vou multiplicar por 1,5 e o resultado eu somo 8. Então, vamos supor, o meu bicarbonato estava 10. 10 vezes 1,5 vai dar 15. 15 mais 8, 23. Então, o meu PCO2 deveria estar, nesse exemplo que eu te dei, em 23, e aí eu tenho uma tolerância, 2 pontos para cima ou 2 pontos para baixo. Então, ele estaria em 25, né? 23 mais 2, ou em 21, 23 menos 2. Entre 21 e 28, peraí, me perdi. 23. Entre 25 e 21, eu estaria na faixa esperada para aquele CO2. Beth, e se não estiver? Se não estiver, a gente vai classificar o seguinte. Se o CO2 estiver maior do que o esperado pela fórmula de Winter, eu tenho uma acidose mista, ou seja, uma acidose com um componente metabólico e um componente respiratório. Ah, Beth, mas o CO2 ainda não passou de 45. Ok, mas ele também não está no nível que ele deveria estar. Então, você tem ali um componente acidótico respiratório também. Agora, se o CO2 estiver abaixo do que está esperado, você tem uma alcalose. Beth, eu posso ter acidose e alcalose ao mesmo tempo? Pode. É uma alcalose associada. São os famosos distúrbios associados. Você pode ter uma acidose metabólica associada a uma resposta muito intensa, né, do sistema ventilatório, provocando uma alcalose associada. Tá? Então, você pode ter esses distúrbios associados e os distúrbios mistos. Beth, e se for o contrário? A gente tem também uma fórmula. Se é a alcalose metabólica que está rolando, o que é a alcalose metabólica? Né? Para você relembrar. Deixa eu dar um espaço. Se é a alcalose metabólica que está rolando,
o meu pH tá acima, né? Tá acima de 7,45. E o meu bicarbonato está maior do que 26, certo? O que eu vou esperar de resposta? Um aumento do CO2, porque aumentando o CO2 eu tendo a diminuir o meu pH. Show? E aí, ó, para ver se a resposta está adequada, eu tenho a fórmula de compensação metabólica, que é mais simples. As duas são simples, né? Uma fórmula bem simples. Eu vou pegar o CO2 esperado, né? O quanto eu deveria para poder calcular isso, o CO2 que deveria estar aparecendo ali para mim. Vou pegar o bicarbonato e vou somar 15. Então, se eu tenho, por exemplo, numa alcalose, eu tenho 30 de bicarbonato. 30 mais 15, 45. Então, o meu CO2 deveria estar variando ali entre 47 e 43, né? 45 mais 2 e 45 menos 2. E aí, da mesma forma, né? Se o CO2 estiver maior do que o esperado, eu tenho uma acidose associada, né? Se o CO2 estiver menor do que o esperado, eu tenho uma alcalose mista. Então, dessa forma, a gente vai associando os distúrbios, entendendo se está acontecendo alguma coisa a mais. Num primeiro momento, você entendendo se você tem uma acidose ou uma alcalose respiratória ou metabólica já facilita demais a sua vida. E aí a gente já aprendeu antes mesmo do roteiro o que você vai ter que fazer em cada um dos casos. Agora, por exemplo, você tem uma acidose metabólica associada a uma acidose respiratória, né? Uma acidose mista, uma acidose com componente metabólico, componente respiratório. O que você vai fazer? Você vai resolver o problema da acidose respiratória, né? E vai deixar o médico lá verificar a possibilidade de resolver a acidose metabólica, mas a acidose respiratória você vai resolver. Vai o quê? Vai avaliar para ver se tem espaço morto, vai melhorar a ventilação, vai provocar ali meios de colocar esse CO2 dentro da faixa esperada, tá? E a mesma coisa para alcalose. Tem uma acidose metabólica, mas tem uma alcalose respiratória associada. Você vai ajustar esse volume minuto para reduzir essa hiperventilação. Então, é esse o raciocínio que a gente cria para poder organizar o nosso pensamento. E lembrar o seguinte, que a gasometria ela é um exame complementar. A sua avaliação ela é fundamental, porque você vai ver, quando você entende a fisiologia, você vai chegar num ponto que você fala assim, porra, a paciente está com uma acidose respiratória bizarra. Eu não tenho como aumentar muito a frequência respiratória e nem o volume corrente, porque se eu aumentar o volume corrente, esse paciente vai hiperdistender, então vai fazer mais lesão. Se eu aumentar a frequência respiratória demais, eu não atinjo a constante de tempo, então eu não ventilo esse paciente como deveria. Aí você vai começar a lançar mão de outros recursos. Por exemplo, será que a PIP está adequada? De repente fazer uma titulação de PIP nesse paciente. Pô, vamos pronar, o paciente tem indicação de prona, vamos pronar esse paciente, porque pronando esse paciente você abre mais unidades alveolares, você recruta mais alvéolos com a rotação de decúbito, né, com o paciente virando para prona, e aí você vai conseguir uma resposta ao longo do tempo. Então você tem que entender diversos fatores. Não é nada decorado, né? É por isso que a gente fala sempre, você precisa aprender a fisiologia, aprender os recursos que você tem disponíveis e aprender a identificar as alterações, porque é a partir daí que você consegue traçar o seu objetivo. E aí, para a gente finalizar, eu quero falar com vocês sobre a parte de oxigenação. Você vai continuar o roteiro, né? Faltou aqui a parte de cima. Avaliando como é que está a oxigenação desse paciente. Então, você vai ver, a PaO2 está menor do que 60, então você tem hipoxemia. A saturação está abaixo de 92, você tem desaturação. PaO2 maior do que 100, você tem hiperóxia. Beth, a hiperóxia eu posso deixar, né? Não pode deixar. Por quê? Porque a hiperóxia ela vai causar uma série de tretas nesse paciente, como aumento da resistência vascular, você vai ter diminuição da irrigação do miocárdio, diminuição da irrigação cerebral, você vai ter fibrose pulmonar ao longo do tempo, ou seja, uma série de cascatas que a gente não quer.
né? Lembra que a gente está ali para proteger o pulmão daquele paciente, não causar mais tretas. Então, com isso, a gente vai organizando todo esse sistema para a gente entender o que a gente precisa fazer. E é a partir daí que a gente escolhe o nosso raciocínio. E é por isso que eu quero aproveitar essa aula de hoje, né, para te fazer um convite. E que convite é esse? É participar da nossa mentoria. A nossa mentoria, o Fisioterapia Intensiva na Prática e Emergência, né, é a mentoria que a gente vai descomplicar para você tanto a UTI quanto a emergência, a gente vem exatamente partindo do início, né? Então, mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre esses setores, você vai aprender desde a fisiologia, como você organiza todo esse pensamento, como você traça a sua linha de raciocínio a partir dos achados fisiológicos, vai aprender a fazer uma avaliação para entender a fisiopatologia daquela doença, os achados que você encontrou, o que é importante de você analisar e tá ali de olho o tempo todo. Vai conhecer os recursos que a fisioterapia tem dentro da terapia intensiva e da emergência, e a partir daí você vai conseguir traçar o seu plano terapêutico, traçar a sua conduta. É com base nesse tripé, que eu chamo de raciocínio clínico aplicado, que você, na verdade, vai conseguir ser um profissional seguro. Por quê? Se alguém vier te questionar, você sabe o que está acontecendo ali? Eu escolhi a VNI porque a VNI vai aumentar a ventilação desse paciente, beneficiando o trabalho do diafragma, diminuindo o metaborreflexo, e com isso eu vou conseguir ganhar mais resistência muscular. Meu irmão, quando tu vem munido de informação, embasado, fundamentado, e é por isso que o nome do nosso programa é Atenção aos Fundamentos, você consegue discutir qualquer paciente e você para de ter medo de intercorrência. Por quê? O que são as intercorrências? São emergências que pintam durante o plantão. Se você entende o que está acontecendo e você conhece os recursos, você sabe qual recurso você vai utilizar em cada emergência. Então, isso fica muito mais simples. Então, o nosso programa, ele é modular, né? Então você pode entrar a qualquer momento, porque você vai ter acesso a todos os módulos do programa, e aí você vai conhecendo desde a fisiologia até a aplicação prática do recurso. Então você vai ter aulas teóricas sobre os assuntos mais importantes e fundamentais dentro da terapia intensiva. Então você vai ver fisiologia respiratória e cardíaca, avaliação do paciente crítico, oxigenoterapia, SENAF, VNI, ventilação mecânica a partir do zero. Então, desde os fundamentos da ventilação mecânica até como você estabelece uma ventilação mecânica protetora, como você faz uma monitorização ventilatória de qualidade, vai aprender sobre análise gráfica, sincronia, vai aprender sobre mobilização, critérios de segurança, e além disso tudo, a gente vai ainda organizar a tua vida tanto na área acadêmica, com diversos conteúdos relacionados a como você se organiza para estudar, como fazer um fichamento, um monte de ferramentas gratuitas que estão aí disponíveis e você nunca pensou em utilizar porque você sequer conhecia. E também organizar a sua vida para o mercado de trabalho, como fazer um currículo, como participar de dinâmicas, quais são as oportunidades que estão rolando. Então, junto com isso, a gente colocou agora recentemente as questões de concurso divididas por assunto. Então, ao final do módulo, né, todo mês a gente tem um módulo novo, você vai ter as aulas de revisão, aulas ao vivo, onde a gente vai aprofundar os assuntos, tirar dúvida e tal, você vai poder trazer as suas dúvidas para a gente discutir. Aula de resolução de caso clínico para você entender na prática como é que a gente pega essa teoria e coloca no dia a dia para você já aplicar no seu plantão seguinte. E também a gente tem as questões. Aí nessas questões você vai ter separadinho por tema. Então, por exemplo, na aula de avaliação, a gente teve uma série de questões que caíram em concurso sobre a avaliação do paciente crítico, avaliação do paciente em emergência. Então, isso tudo ajuda você a ganhar time de jogo também, se a sua intenção for fazer concurso ou prova de residência. E além disso, a gente tem um módulo com provas corrigidas e comentadas de concurso. Então a gente vem questão por questão, não só dando a alternativa correta, mas explicando, né? Dando uma pequena resumida em relação à explicação daquele conteúdo. Então isso ajuda demais a preparação da galera e você está sempre afiado para quando pintar um concurso aí, você está preparado para poder fazer. Mas fechando todo esse pacote, o que a gente tem de mais interessante é o seguinte: você nunca mais vai estar sozinho dentro da terapia intensiva. Enquanto você estiver na mentoria, você vai participar de um grupo que a gente chama A Hora do Round. O que é esse grupo? É um grupo que vai salvar o seu plantão.
Por quê? Porque nele você vai poder colocar os casos clínicos do seu plantão. Então, o que você tá com um paciente super complicado, um paciente que acabou de entubar e está mal adaptado na ventilação, uma gasometria que você não entendeu direito, uma patologia que você não conhece, você vai colocar lá e os alunos vão discutir e eu tô ali o tempo todo moderando a informação e ajudando vocês nesse processo. Então, você não precisa mais ter medo de dar plantão, porque você não vai estar sozinho. Eu vou estar ali com você e você vai ter mais de 60 pessoas, outros fisioterapeutas também discutindo os casos. E além disso, eu também sou plantonista, eu também atuo na linha de frente. Eu trago casos no meu plantão, então a gente vai discutir radiografia, a gente vai discutir tomografia, a gente vai discutir caso clínico, exame, laboratório, gasometria, patologia, enfim, toda essa condução clínica que o doente crítico e o paciente na emergência precisam ter. Então, você tem um acesso completo a tudo que você precisa para se tornar uma referência na terapia intensiva. Agora, é com você. Só você clicar aqui embaixo, você já faz a matrícula e já tem acesso imediatamente a tudo isso que eu te falei. E o melhor, eu tiro o risco da sua mão, o risco não fica com você, o risco fica comigo. Você vai ter 30 dias para acessar tudo isso que eu tô te falando, para participar do grupo, para conhecer os conteúdos, para ver as aulas. E se por um acaso você entender que não é isso que você quer, ou que, sei lá, o conteúdo é muito acima do que você pode absorver, ou você acha que isso não vai te ajudar, ou que eu tô mentindo, né? Porque você pode ter essa dúvida. Se por um acaso você achar isso, em até 30 dias você pode solicitar todo o dinheiro que você investiu. Então, centavo por centavo. Não vai precisar ficar dando explicação, nada disso. É só você solicitar e esse dinheiro é reembolsado para você sem nenhum decréscimo, né? Você não perde nenhum centavo. Então, tá aí. A faca, o queijo e a oportunidade disponível para você mudar a sua vida e ser realmente um profissional de referência dentro da terapia intensiva. Eu espero você do lado de dentro da área do aluno. Mas se por um acaso você achar que ainda não está pronto para essa oportunidade, que ainda não está pronto para engrenar nessa carreira, continua seguindo a gente, porque toda semana a gente tem um conteúdo novo no YouTube, tem um conteúdo novo no Instagram e tudo preparado com muito carinho para justamente o quê? Descomplicar a sua vida. Beleza? Qualquer dúvida é só chamar. Um beijo grande, tchau, tchau!